Portal Brim, Brasil Rede Internacional de Mídias e a TV Búzios, que está cada vez melhor, com Elcio Ribeiro Entrevista, tem a honra de mais uma vez entrevistar Luiz Romano Lorenzi, tá vendo? Eita! Lorenzi, né? Que é o secretário de Cultura e Patrimônio Histórico de Armação dos Búzios, né? Estamos aqui dentro da Capela de Santana, aonde estamos comemorando aí 282 anos de construção e abertura, né, de apresentação aí da capela e do complexo, né, Santana. Como é que é isso? Conta um pouquinho para nós, secretário Luiz Romano, dessa história que, segundo o nosso amigo Niltinho, você sabe de cor, de frente para trás, de trás para frente. Você vibra muito com essa história toda, né? Com esse ciclo, né, de eventos religiosos na cidade. Eu acho que Santana, que é o marco maior, né? Como é que é isso? Fala um pouquinho para nós aí. Segura? Elcio, prazer enorme. Estamos aqui no prédio mais antigo da cidade de Armação dos Búzios. Ele tem 282 anos de fé, amor e tradição. Esse prédio ele é construído, isso é interessante, ele é construído após uma miraculosa aparição da imagem da padroeira Senhora Santana. Não é essa que nós estamos aqui no presbitério, que está do lado de fora, que está tendo a missa campal nesse momento, e ela saiu em procissão pelas ruas da cidade. É uma imagem que, segundo alguns estudiosos, ela é uma imagem do ano de 1600 e ela aparece boiando na Praia dos Marimbondos, hoje conhecida Praia dos Ossos. Provavelmente, a história consegue explicar isso, provavelmente ela pertencia a alguma embarcação. Era muito comum acontecer isso toda vez que vinha uma expedição de Portugal para o Brasil ou para outra colônia. Eles colocavam uma imagem de devoção na proa e no retorno devolvia essa imagem para essa igreja e se dava uma contribuição, um benefício. Provavelmente essa embarcação naufraga aqui próximo e essa imagem aparece na Praia dos Marimbondos, hoje conhecida Praia dos Ossos. E com a chegada dessa imagem muda a história do pequeno povoado, porque começa a ter uma vida religiosa. Isso é muito interessante. Diz a tradição oral que quando a imagem apareceu era um momento de muita dificuldade na cidade, no povoado, poucos peixes e muitas enfermidades. Após a retirada da imagem das águas da Praia dos Marimbondos, hoje Praia dos Ossos, cessam as enfermidades e volta o mar a dar peixes. Já é o primeiro sinal, o primeiro milagre. Na verdade, eu costumo dizer que é o segundo. O primeiro milagre já é a própria aparição, por ela conseguir dar toda uma volta nessa península. Ela poderia aparecer em outro lugar ou ficar perdida no mar, mas ela quis aqui ficar. Após esse milagre, o povo começa a pensar em construir um local para abrigar a imagem. Manuel Joaquim da Silveira, ele cede as terras para construir a capela, e o Brás de Pina, o grande explorador de óleo de baleia, ele financia a construção da capela, porque ela começa a fazer parte do complexo da armação baleeira, da indústria que estava se instalando naquela época, que era a exploração do óleo da baleia. Bom, como ela vinha de Portugal, ela teria que voltar, porque assim era a tradição. Vinha para a colônia e depois retornava e era devolvida para a igreja. Aí diz a tradição oral que Portugal manda buscar a imagem. Eles querem a imagem de volta. A primeira vez faltou vento. Não era embarcação a motor, não puderam içar velas. Sem vento, não conseguiram retirar a imagem daqui. A segunda vez, um grande temporal. Não puderam sair da armação baleeira devido ao temporal. Na terceira vez, o povo já estava envolvido pela devoção e não deixaram a imagem de Santana sair de Búzios. Começam a construir a capela, e a capela ela seria de costa para o mar,
E de frente para o povoado, para a armação baleeira que estava sendo instalada, onde a gente tem a Casa do Sino, a Casa de Aduelas Azuis, a Casa da Colônia. Todas essas construções são testemunhas da armação baleeira. E esse povo nativo dessa época era oriundo daquilo? Eram portugueses que tinham migrado? Como é que era? Na verdade, já era essa mistura do Brasil colonial. O povo originário, o indígena, o português, que já vivia da pesca e da agricultura, por influência dos povos originários, e o negro, que também veio e que infelizmente a história mostra que veio para ser escravizado. Então já era essa mistura. Um ponto de desembarque. Era um ponto de desembarque. Então é interessante a gente ter esse entendimento. Então começam a construir a capela. É muito interessante porque a capela ela tem 3 etapas de construção, que eu já vou explicar sobre essas 3 etapas, que é muito interessante. Mas quando eles começam a construir, ela seria de costa para o mar e de frente para o povoado, para o complexo baleeiro, para proteger o complexo baleeiro. E quando chegavam aqui, encontravam a imagem virada de frente para o mar. Isso aconteceu uma vez, aconteceu a segunda vez, aconteceu a terceira vez, chegou-se ao entendimento que Santana queria ficar de frente para o local da aparição do presbitério, o local onde está o altar, a mesa do altar e o nicho da padroeira. Com a porta aberta, pode-se avistar a ponta da matadeira, a Praia dos Ossos, que foi chamada também de Praia dos Marimbondos, que é o local da aparição da imagem da nossa padroeira. O povo acredita nisso. A gente costuma dizer que não é lenda, é uma tradição oral. A história de vai levar a imagem lá para Portugal, para o local de origem, de onde ela veio, e a tempestade também acontece. Acontece. Tem um sinal de que ela também não quer. Nós costumamos dizer que não fomos nós que escolhemos Santana, ela nos escolheu. A divina graça, assim quis Deus que aqui ela ficasse. Isso é muito interessante. E quando a gente observa esse espaço que nós estamos aqui, essa construção, que é de 1740, a gente tem 3 etapas muito interessantes. Aonde fica a imagem abrigada é chamado a capela primitiva. Ela é toda em pau a pique, é uma estrutura de madeira com barro batido, com toda essa estrutura que era utilizada na época. Foi construído muito rápido para abrigar a imagem. Era muito comum fazer isso, para marcar território. Sim. Do arco para frente, nós temos já a parte que é de óleo de baleia, de pedra. Tanto é que a gente pode observar a umidade na parede. Ela foi pintada para festa, ela é pintada todo ano. Só que até hoje o óleo da baleia ele ainda brota. Isso é muito interessante. Então essas manchas ainda é reflexo de toda uma parede original. Isso é o reflexo de uma parede original. Então a primeira etapa é a primitiva, a segunda do óleo de baleia e a terceira etapa já é algo mais moderno, da década de 60, que é a torre, que é uma torre já de tijolinho maciço e que utiliza cimento, porque a torre original ela cai. Então, são 3 etapas que nós temos nesse prédio. E ele é tão importante, esse prédio, eu costumo dizer que ele transcende a fé. Ele já faz parte da identidade buziana e ele foi inserido no brasão oficial do município. Ali não é só a capela de Santana, ela é a história do povo de Armação dos Búzios que passa por esse prédio, passa por esse complexo. Você falou muito bem, aqui é um complexo. Nós temos o cemitério, nós temos o salão paroquial, nós temos a capela mortuária, nós temos a cantina e nós temos o pátio, o átrio. Era muito comum, nós estamos aqui nesse espaço, aqui era local de sepultamento, dentro da capela. Por quê? Existia uma tradição que quanto mais perto do altar, mais perto de Deus. Então começava a sepultar dentro da igreja. E brasileiro, né, esperto naquela época, começou a fazer comércio. Vamos sepultar mais perto do altar, mais perto do altar. Roma fica sabendo e faz uma proibição. Primeiro porque fere a doutrina. Não tem um amparo teológico, doutrinário, para dizer que você ser sepultado dentro de uma igreja ou perto do altar vai para o céu. Não tem isso. E segundo também, saúde pública. Porque as pessoas tinham que conviver com os corpos em processo de decomposição. Então,
também tinha essa explicação. E hoje a gente conhece a igreja com banco, mas naquela época a missa era uma missa muito longa, tinha que ter um processo de jejum muito longo, a partir de meia-noite até o horário da missa era jejum, as pessoas iam muito debilitadas, ficavam quase sempre de joelho mais próximo ao chão, ou então em pé, não se sentava durante a missa. Então era o local que estava virando um local insalubre. Isso não é só nessa capela, nas capelas do Brasil inteiro, isso era comum. Então, pós-concílio, tem todas as reformas conciliares, coloca-se banco, diminui o rito da missa, ou pode se sentar, hoje é só 1 hora de jejum, porque a igreja foi, a doutrina é a mesma, mas os costumes começaram a ser adaptados ao longo do período. E vai entrando então, outros sim, e quando isso... Que o sacrifício, né, humano não tinha a ver não, porque isso é o entendimento. Até mesmo porque na doutrina católica é muito diferente da doutrina evangélica em relação à celebração. Quando tem uma celebração evangélica, toda a assembleia participa, né? E quando a celebração católica, não, o sacerdote celebra para a comunidade. Ele é o sacerdote que oferece o sacrifício, porque ele é o outorgado, porque a missa, ela é a renovação do sacrifício do Calvário. É o Calvário que vem a nós de novo. Essa é o sentido da missa, entendeu? Então, por isso tem o jejum, o ato penitencial, todo esse momento é para viver o ápice da liturgia católica, que é a celebração da missa. Aí, esse espaço que foi feito para isso, também estava sendo utilizado para sepultar. Mas brasileiro, não podemos dentro da igreja, vamos no entorno e começar a sepultar em volta. Todo o pátio da igreja tem sepultamento. Baixa-se outra proibição e criam-se o que a gente conhece hoje de cemitério, que ganhou o nome de Campo Santo. O nosso é de 1916. Até mesmo porque o nosso cemitério também já foi lá em Manguinhos, onde hoje é o Porto da Barra. Ali foi cemitério. É interessante porque ali foi cemitério, ali já era um sítio arqueológico, ali foi um cemitério dos povos originários, indígenas, os sambaquianos, depois dos negros escravizados e depois de toda a comunidade. Só que ali tinha um grande problema, 2 problemas, né? Ali existia uma comunidade, um povoado muito grande, e se tinha primeiro medo da assombração. E mais perto da igreja está mais protegido da assombração. E também o lençol freático. O processo de decomposição era muito lento, porque ali existe um lençol ali, está muito próximo da maré. Então, um outro Silveira, descendente de Manuel Joaquim da Silveira, doou o restante das terras para fazer o que a gente conhece hoje de Campo Santo, que é o cemitério de Santana. Esse tema é interessante, da questão do Silveira. Então, a família Silveira aqui em Búzios, né, tem essa descendência aí. Olha, o registro de pesquisa dos Silveiras é muito antigo. Em 1700 eles já estão presentes. Tem esses livros aqui? Sim, existe uma pesquisa. Nós perdemos muito material, infelizmente nós perdemos algum material com esse processo de estudo que se tinha na cidade, de pessoas de fora que pegavam material para estudar e não devolvia. Por isso hoje a luta e a briga para se construir um museu é para que o museu possa abrigar, salvaguardar esse material. Mas existe sim uma linha de pesquisa das famílias tradicionais da cidade, e os Silveiras se incluem nessas famílias. E o Silveira, quando ele doa as terras para o Manuel Joaquim da Silveira, eram 5 Manuel Joaquim da Silveira, é bom que se entenda, são muitos. Quando ele doa as terras, ele doa a 3ª saputiabeira à beira-mar. Saputiabeira. É uma árvore. E é interessante que, descendo a colina, aqui pela Praia dos Ossos, nós ainda temos das 2 saputiabeiras. No mínimo, aquelas saputiabeiras têm 282 anos, no mínimo, porque elas são marco da construção da capela. E o que se faz lá para poder
preservá-la? Como é que está? Isso é muito interessante porque foi feita uma reunião já com o Conselho de Patrimônio Histórico da cidade e estamos fazendo o levantamento para fazer o tão sonhado tombamento dos nossos prédios históricos. E hoje, até na festa da nossa padroeira, o professor Walter, o professor de História, ele está documentando todas as etapas da festa, desde a reunião dos festeiros, da cozinha, da arrumação do andor, da retirada da imagem, da reunião, tudo, porque também a gente quer tombar alguns bens imateriais da cidade. O nosso jeito caiçara de ser. E a gente agora também está nesse grupo de estudo, porque foi montado um grupo de estudo, uma comissão. Também vamos analisar e ver qual é o parecer e qual é o entendimento de se tombar duas árvores, na verdade. Existe também já uma sugestão de uma senhora quilombola que nos procurou para tombar também uma árvore na Rasa, que é a última árvore de catuto de cuia que se tem no Mangue de Pedra, que também é um marco da presença da comunidade negra. Então, a gente está nesse estudo para ver qual é o parecer, como que se faz para tombar uma árvore. Você foi secretário de 2005 a 2008 e agora você está secretário de novo. Como é que você faz uma avaliação dessas duas épocas, né? O Romano, né? A experiência do Romano naquela secretaria, naquele tempo, e o Romano de hoje, que se percebe uma desenvoltura, uma segurança maior. Como é que foi essa construção desse tempo de 2005 a 2008 para 2020 para 2024? Eu costumo brincar que a primeira vez que eu fui secretário era magro e tinha cabelo, né? Mas isso era só um detalhe. Hoje está gordo, os poucos cabelos que sobram brancos. Mas eu posso dizer que os sonhos são os mesmos, mas a luta é muito maior. A cidade ela passou por uma descaracterização muito rápida. E eu sempre falo isso, eu acredito nisso, que todas as vezes que se pensa em destruir uma manifestação cultural da cidade, todas as vezes que não se dá apoio a uma festa como a festa de Santana, todas as vezes que se deixa descaracterizar um patrimônio histórico da cidade, isso é arquitetado, isso é planejado. Isso é porque quer de verdade acabar com a identidade do povo para dominar o povo. Então hoje eu venho sim com mais experiência, não tenho a menor dúvida disso, com a mesma garra, com o mesmo sonho, com uma equipe maravilhosa, com as nossas limitações que toda administração pública tem, a parte burocrática, mas com uma aceitação da comunidade muito boa. Então isso me dá muita tranquilidade. E o que me deixa assim, me faz acreditar todo dia ter um apoio do chefe do executivo, do prefeito, sabe? Ele acredita no projeto, ele dá liberdade, ele me deu estrutura, ele me deu orçamento, mas mais do que isso, ele acredita no projeto, ele sabe o quanto é importante fazer cultura e salvaguardar a memória do nosso povo. Porque eu não posso fazer também só uma cultura. Um detalhe, eu aproveitando isso, não querendo elogiar o prefeito, mas eu percebo que ele, falei isso para ele até numa entrevista nossa, que ele começa a dar um tom de um toque, né? Um toque Alexandre Martins, um diferencial dos prefeitos que já passaram, né? A gente vem acompanhando, você mais do que eu, mas nos 20 anos que eu estou aqui, eu percebo que já há um diferencial, né? Claro que ainda temos 2 anos e meio. Sim, eu acho que o diferencial... baseado nisso que você falou, né? É a liberdade. O apoio da liberdade. Liberdade. Acredita na equipe. Eu vi quando a gente fez essa entrevista lá no gabinete, eu que já tive a oportunidade de estar no gabinete do André, não via assim... A proximidade, não é? O acesso. A porta aberta, a gente lá dentro do gabinete, mas
ali os colaboradores todos entrando, saindo, tendo, né, esse acesso. E isso eu acho super interessante, esse acesso que ele dá, não só aos munícipes, mas principalmente quem está trabalhando com ele. Isso é interessante porque Alexandre tem um entendimento que mostra assim, um lado muito humilde. Ele entende que ele só está prefeito porque existiu um grupo que acreditou nele e que trabalhou e que foi fiel. Então isso é muito interessante. Ele tem muita consciência disso. Isso acaba trazendo essa influência para que os eventos religiosos, né, que é a história da cidade, tenha talvez esse impulso, né, essa lança, essa ponta da lança para trazer à tona toda essa história, né, todo esse patrimônio histórico cultural, desenterrar, né, como você falou, né, que tirar esses cadáveres que estavam, né, e ressuscitar a história. Né? E é interessante porque a gente não começa a construir uma casa pelo telhado, é pelo alicerce. O alicerce é a história do povo originário. Nós somos caiçara, nós temos os quilombolas, nós temos as marisqueiras, nós temos os povos de terreiro, nós temos o pescador. Então, o remanescente indígena. Então, esse povo, ele tem que ser preservado. É o alicerce da história. Eu não posso falar de Búzios sem falar do pescador. Eu não posso falar de Búzios sem falar do povo quilombola. Então, o alicerce para construir esse projeto cultural, para que esse projeto cultural seja um projeto sólido, eu tenho que começar do alicerce, do resgate da memória, da salvaguarda dessa identidade. O buziano tem que ter orgulho de ser buziano, ele tem que passar na rua e falar: eu sou buziano, eu sou neto de pescador, eu sou quilombola. Ele tem que ter esse orgulho. Ele não tem que se fantasiar de turista para ir para a Rua das Pedras. Hoje eu vi assim, o processo quando a procissão passa na Orla Bardot e a gente vê os turistas, existe um empoderamento do nosso povo, sabe? É a nossa fé, mas é a nossa cultura. Isso é muito forte, sabe? Nós estamos aqui, nós existimos e a gente quer ocupar o que é nosso espaço. Se alguém escolheu essa cidade para vir e construir seus sonhos, seus projetos e amar essa cidade, é muito bem-vindo e somar com a gente. Mas nós somos assim, nós somos caiçara. Isso é muito importante. Porque com isso eu tenho um conceito cultural. Aí eu posso trazer o festival de cinema, o festival gastronômico, o encontro de carros antigos. Eu vou começar a também ter um olhar para essa cultura cosmopolita. Então eu não posso pensar somente na cultura caiçara e esquecer da cosmopolita, e da cosmopolita e esquecer da caiçara. Elas vão chegar um momento que elas vão se completar, elas vão se cruzar. Então o processo de construção de cultura, porque nós estamos num processo de construção de cultura, porque existe uma desconstrução. E se a gente parar para analisar, político não gosta de quem pensa, e cultura faz pensar. Então, quando a gente tem uma oportunidade, uma administração, de fazer cultura, de nos fazer pensar, de fazer ser crítico, ter o senso crítico, a gente não pode perder tempo. É agora. E vamos fazer. Porque a gente vive uma careca com fio de cabelo só que você agarra. Porque a gente precisa também ter um entendimento que existe uma cultura do descartável, né? Pós-revolução industrial a gente começa a ver isso. A gente pegava os móveis da avó, da bisavó e guardava. Hoje ninguém guarda mais nada, porque você vai lá e compra com facilidade. E esse conceito da revolução industrial, da facilidade, das linhas de crédito, tudo, refletiu também no nosso jeito de ser e reflete na nossa cultura. E eu estava vendo uma palestra de um filósofo, que não me recordo o nome agora, até um crime, porque é muito boa a palestra, ele falando que nós seremos uma geração com pouca memória, porque está tudo no HD, não tem mais o físico, o papel, você não imprime mais, não coloca no porta-retrato, você não senta com a família para ver os álbuns antigos, e isso vai fazer falta. E é muito interessante que o que a gente vive hoje na liturgia católica, o dia de hoje, 26 de julho, dia de Santana e São Joaquim, é um momento que a gente faz memória aos avós de Jesus, porque Jesus tem família.
Isso é muito importante. Santana e São Joaquim são os pais de Nossa Senhora, mãe de Jesus, automaticamente Santana e São Joaquim, avós de Jesus, para o católico são os nossos avós na fé. Então é a memória. E nós, católicos, somos um povo de símbolos. A gente precisa disso, a gente gosta disso, dessa memória. Isso é uma coisa interessante, né? Que é a simbologia, né, das imagens, você poder refletir, né, na imagem, e aí isso gera o imaginário, assim, aguça, né, a você ir mais longe, ou você para na imagem e fica estatalado nela, ou ela te abre uma porta de entendimento para imaginar o que você falou, a história, né? A mãe de Jesus e tal, ela reflete isso, é isso que... Na verdade, aí olhando pelo lado da doutrina, da fé, né? Primeiro é porque nós, há 4, 5 gerações atrás, ou até menos gerações atrás, dificilmente os nossos avós sabiam ler. Sim. Então, as imagens, elas têm um papel catequético, de mostrar. Isso é muito importante. Ela tem esse papel catequético. É um ponto. Segundo, também, porque faz menção àquela passagem do Egito, aonde o próprio Deus manda Moisés levantar um poste, colocar uma serpente, onde faz a escultura da serpente, todo para aquele que olhar será curado, salvo. Então, a Arca da Aliança, com os querubins. Então, na verdade, as imagens, nós sabemos que são imagens, mas elas refletem uma mensagem, elas nos ditam uma mensagem. Eu posso dizer assim, olha, Jesus falou, ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida, a igreja crê nisso, é uma verdade inquestionável, por isso o crucifixo está no meio do altar, porque Cristo é o centro da igreja. Mas nesse caminho existem sinalizações, sinais para que você não se desvie deles, são os santos, das imagens, as devoções populares, para que você continue nesse caminho, não venha se desviar dele. Então esse é o papel. Aí existe assim, mas e os miraculos das imagens, né? De aparecer, de chorar? Aí a gente não pode subestimar a graça de Deus, porque ele é Deus, ele age como ele quer, ele fez a mula de Balaão falar, e ele faz jorrar a água da pedra, então ele faz o que ele quer porque ele é Deus. Mas nós temos que entender que imagem é imagem. Sim. Legal. Esse é um esclarecimento, né, na verdade. E bacana essa conversa nossa, que a gente traz, né, essa liturgia, né, e esse contexto católico. Igual eu falo hoje falar da imagem de Santana. Eu sou apaixonado pela imagem de Santana, amo a imagem de Santana, pelo valor histórico que ela tem, pelos traços do barroco primitivo, uma imagem belíssima e que tem, só nessa capela ela está há 282 anos, mas segundo historiadores ela é de 1600. Então ela já tem um valor histórico enorme. Como não amar uma peça desse valor? No seu valor histórico, no seu valor artístico. E como católico, amo porque ela me faz lembrar da avó de Jesus, da avó do meu Salvador. Essa também, essa possibilidade, né, que a Igreja Católica dá para o artista expressar a sua criatividade, né? Seja pintando um quadro, como conta a história lá, né, que o Tiago falou hoje. É o milagre do Capitão Dionísio. Milagre do Capitão Dionísio? Em 1743, Capitão Dionísio vem de Angola carregado de escravos com a corveta Nossa Senhora de Nazaré, 3 anos depois da aparição da imagem da padroeira, e ele bate uma pedra e se acha quase encalhado. Invocando a dita Senhora Santana, ele consegue se salvar e salva todos os que estavam na embarcação. Ele retorna a Portugal e ele manda trazer um par de brincos da família dele. E esse brinco é de 1743, 3 anos após a construção da capela. Nós temos esses brincos guardados, e a imagem de Santana hoje, como é dia de festa, é dia dela, é um brinco de prata com pequenas pedras, e tem em porcelana pintado a foto do Capitão Dionísio e a foto da esposa dele. Hoje a imagem original, que está participando agora da missa campal, ela está com esses brincos e é utilizado uma vez por ano, no dia de festa. Quem é o pintor daquele quadro?
É interessante. Esse quadro, ele não é o original, é um ex-voto. O ex-voto foi roubado em agosto de 88. A capela ela foi invadida em agosto de 88. Roubaram a imagem de Santa Maria Menina, as joias de Santana, cálices, paramentos e alguns ex-votos, que são esses quadros de promessa de graças alcançadas. O ex-voto do capitão Dionísio e o ex-voto da Padiola, que eram os mais famosos que tinham aqui. Esses foram roubados, valor incalculável pela história e pelos colecionadores. Uma pena que existe um comércio que incentive isso. Eu sou um colecionador de arte sacra, apaixonado por arte sacra, mas arte sacra registrada, legalizada. Eu não posso, porque quando uma imagem ela sai da igreja, ela perde o seu valor. Quando uma imagem católica está no museu, ela perdeu o seu valor. Ela não foi feita para ir para o museu. Ela é uma imagem de veneração, de um culto católico. Então, quando ela vai para um colecionador, ela perdeu o valor. Você tem que ver de onde. Por quê? A minha família tem um oratório e quer se desfazer desse oratório, ou mudou de religião. Aí sim, um colecionador tem o direito a isso. Mas de uma peça que foi consagrada? Roubada de uma capela, isso é um crime. Okay. É um crime no nosso código, né, de direito, ele é um crime, e no direito canônico ele é uma heresia. Entende? E esse quadro que nós temos ali atrás, ele é uma reprodução do Hugo Demasieux, um francês que já faleceu, e que nós tivemos, por sorte, o Toninho Português, que também já foi secretário, sempre com um olhar muito cultural. Quando jovem, ele copiou, fez uma pequena, o texto. Então, pelo texto do Toninho Português, que ele salvou, nós podemos fazer a reprodução. E esse quadro era meu. Quando eu fui secretário a primeira vez, eu comprei esse quadro. Ele foi feito, pintado na tampa de um porão de um navio do século XVIII. E eu senti vontade de doar para a igreja. Eu comprei do Hugo Demasieux na época e doei em nome da secretaria, mas o presente é meu, para não ficar o nome do Romano, aquela coisa, porque a gente é muito passageiro, né? A gente está aqui só de passagem. Eu doei em nome da secretaria e da prefeitura de Búzios, mas era uma peça que me pertencia. Muito bom. O que poderíamos falar mais? O que nós poderíamos falar? Tem muita coisa boa para a gente falar dessa cidade linda, dessa cidade cheia de história, desse povo maravilhoso, dessa diversidade cultural. São mais de 50 nacionalidades morando aqui. É isso que dá essa beleza para Búzios, né? É interessante que ontem nós estávamos aqui arrumando a capela, ficamos até hoje, 3 horas da manhã, arrumando a capela para o dia de hoje. E a gente vê assim, a comunidade envolvida. E a gente deixa a porta entreaberta na hora que está arrumando a igreja. E como as pessoas olham e perguntam. E ontem, assim, mais de 10 pessoas perguntando, e de países diferentes. Italiano, francês, polonês, egípcio, argentinos, uruguaios, aqui na cidade. Isso é legal, porque mostra essa retomada, né, do turismo, e mostra que Búzios é esse destino maravilhoso. Então, quando a gente consegue ter mais um produto cultural, isso agrega para a cidade. E esse prédio, a nossa proposta, junto com o Padre Cosme, o processo de restauração dele, estamos trabalhando junto com os técnicos, porque é um prédio que não precisa de reforma, ele precisa de restauro, ele precisa voltar às suas características, ele precisa, um exemplo que eu vou dar, o ventilador. A gente tem que encontrar uma técnica da igreja ter ventilador, mas que o ventilador não agrida. A luz branca, não se usa mais luz branca em prédio do período colonial. São pequenas adaptações que, através do processo de restauração, a gente consegue. Pode passar. Os coroinhas que já estão preparando para a missa que está acontecendo do lado de fora. Eles vão agora buscar o Santíssimo Sacramento para a missa, e é o momento mais importante da igreja. Aí a gente não pode estar nem de costas nem falando. Ok. Então, obrigado. Terminamos aqui a nossa matéria com o secretário Luiz Romano, secretário de Cultura de Armação dos Búzios. Batemos um papo aqui que foi aí uma aula de história de Búzios. Então, assistam, curtam, compartilhem, tá? Elcio Ribeiro,
Brasil Rede Internacional de Mídias e a TV Búzios, que está cada vez melhor.